Quais são as causas de dislipidemia, que são de colesterol alto, na infância? Então, as dislipidemias, elas podem ser classificadas em primárias, quando o quê? Quando são hereditárias, tá? Quer dizer, é de causa genética, então é herdada dos pais, tá? Ou elas são secundárias. Quando elas são secundárias, ou elas são causadas por um estilo de vida inadequado, ou por doenças que a criança tenha, por exemplo, ela tem uma doença hepática, uma doença renal, ou um hipotireoidismo que pode causar o colesterol alto, né? Ou então ela usa algum medicamento também que possa alterar os níveis de colesterol. Então, são causas secundárias. Então, resumindo, primária e secundária é assim, ou são fatores genéticos, ou são fatores ambientais. Né? As causas genéticas, como eu disse, são doenças herdadas, né? A gente suspeita que é genético quando? Quando tem casos na família de colesterol muito alto, né, nos familiares, ou casos de doença cardiovascular precoce, como eu disse. Por exemplo, um infarto, um derrame em homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Então, nesses casos, a gente suspeita que a criança pode ter uma condição genética, quando tem vários familiares aí com colesterol bastante elevado. E não são doenças tão raras assim, tá? Existem formas genéticas de colesterol alto aí que até são bem frequentes, tá? Bom, e tem o outro lado, que é o ambiente, né, agindo aí. E aí eu já falei algumas doenças, né? Hipotireoidismo, diabetes. Então, se a criança tem essas doenças renais, doenças do fígado, se ela tem essas doenças, ela pode ter colesterol alto por conta dessas doenças, né? Mas pode ser também porque ela está acima do peso, né? E aí tem uma alimentação inadequada, né? Tem hábitos de vida inadequados, está sedentária, né? Embora, como eu já falei, uma criança que se alimenta mal, ela pode, e é sedentária, né? Pode ter colesterol alto, mesmo sendo uma criança magrinha. Bom, e ainda, eu acho que é muito comum também ocorrer a associação ou a sobreposição das duas causas, né? Quer dizer, a criança, ela já tem aí uma predisposição, mesmo genética, né? E associada a um ambiente que não é o ideal, né? Tá sedentária, não tá se alimentando bem. E aí tem a associação dos dois fatores, né? Que o colesterol pode ficar bem elevado. Mas independente da causa, né? Se é genético, ambiental ou as duas coisas, independente da causa, tem que ser avaliado, tem que ser cuidado da mesma forma, né? Porque pode ir levando a aterosclerose, que é esse acúmulo levando aí placas de gordura nas artérias, e a doença cardiovascular antes do esperado, vamos dizer assim. Eu não quero aqui colocar medo, nem gerar nenhum tipo de pânico em ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu venho aqui para tentar ajudar, né? E falar em como que a gente pode evitar, prevenir, tratar e curar mesmo muitas dessas condições que muitas vezes está no nosso alcance, né? Agir, tá bom? Agir. E por que é importante, então, a gente falar de colesterol na criança? De colesterol alto. Muitas vezes, as mães, os pais, né? As pessoas em geral, elas têm uma noção equivocada de que criança com colesterol alto é só aquela criança que está acima do peso, né? E não é. Muito frequentemente, a gente vê crianças magras, com peso normal, com peso normalzinho, que podem ter essa alteração. Às vezes por conta da genética, mas outras vezes também por conta de sedentarismo, erro alimentar. Então, mesmo elas não sendo acima do peso, elas podem ter colesterol alto. E o colesterol alto, né, triglicérides, enfim, elevado na infância, representa o quê? Representa uma ameaça à saúde, né? Por quê? Porque o colesterol, ele vai depositando nas artérias. Então, são formadas
Com o tempo, né, gente, né, de um dia para o outro, não. Mas com o tempo ocorre a formação de placas de gordura nas artérias. E já tem estudos mostrando que desde bem novinha, às vezes até antes de nascer, já pode começar aí essa formação dessas placas de gordura, né? E isso está estreitamente relacionado ao aumento do risco aí de doença cardiovascular na vida adulta, tá? Então, doenças do coração, dos vasos, das artérias. Então, quer dizer, começa lá na infância, tá? Como eu sempre falo, muitas doenças do adulto começam na infância. E às vezes de forma silenciosa, né? Mas que com o tempo a conta lá vai chegar, né? A hora vai, o problema vai surgir, né? De uma determinada hora. Então, essas doenças cardiovasculares, a gente sabe que são a principal causa de morte no mundo todo, né? E são doenças que podem ser prevenidas ou retardadas, né? Em vez do indivíduo ter um infarto aí com 50 anos, ele vai ter com 90, por exemplo, né? Então, a gente precisa agir ainda na infância, tá? Então, prevenir ou tratar a dislipidemia na infância pode desacelerar esse processo de aterosclerose e evitar ou atrasar a doença cardiovascular. Então, é por isso que é importante a gente ter essa noção e saber disso para a gente agir onde a gente pode, né? Onde a gente pode agir. Então, se você acha que você tem alguém que você conhece aí que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, tá, gente? Para que a gente possa ajudar mais famílias, mais crianças. E tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui, tá bom? Que aí eu respondo assim que eu conseguir. Então, tá. E se tiver alguma sugestão também para eu falar, tá bom? Eu acho ótimo. Então, um beijo, até mais, até a próxima, né?